Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um tema fascinante. O que será que acontece de verdade depois que a vida física termina? Para explorar isso, vamos analisar juntos o prefácio de uma obra espírita chamada Os Mensageiros, que traz uma perspectiva, olha, bem surpreendente sobre esse grande mistério. E para começar, o texto já chega com uma pergunta daquelas, bem provocadora. E se essa passagem para o outro lado não for aquela transformação imediata, sabe, aquele salto para uma condição angelical que a gente costuma imaginar? E se for algo bem mais natural? Então, a primeira grande sacada aqui é quebrar uma expectativa comum. Muita gente pensa que morrer significa uma mudança drástica, quase que da água para o vinho. Mas, segundo a obra, a natureza não costuma dar esses saltos. Não é assim que as coisas funcionam. A ideia central é que a nossa consciência, ela simplesmente continua a jornada. A gente segue enfrentando as mesmas lutas internas, a mesma busca por entendimento, só que em outra frequência, em outro plano. Não tem um botão mágico que apaga quem a pessoa é. E olha, essa citação resume tudo de um jeito perfeito. A morte não é vista como uma ruptura, um desequilíbrio, mas sim como um passo, um degrau a mais nessa escada contínua da evolução. É uma progressão e não uma quebra. Tá, mas como é que a gente entende isso na prática, né? Para deixar essa ideia menos abstrata, o autor usa uma analogia fantástica que nos convida a enxergar o mundo por uma outra perspectiva. Imagina só a cena, um chimpanzé tirado da floresta e de repente se vê morando num palácio. Como é que ele descreveria essa nova vida para os companheiros dele? O que ele conseguiria entender e o que estaria totalmente fora do alcance da compreensão dele? E o mais curioso nessa comparação é pensar no que o chimpanzé conseguiria, sim, reconhecer. Ele talvez visse os tecidos como um tipo de pelo mais sofisticado, a casa como uma evolução do ninho dele, o jardim como um campo mais arrumadinho. Para ele, seria uma espécie de vida animal enobrecida, e não um universo completamente alienígena. Mas sempre tem um mais, né? Haveria uma barreira. O chimpanzé jamais conseguiria explicar o nosso mundo interior. Conceitos como responsabilidade, a busca por sentimentos nobres, o trabalho com um propósito, o crescimento espiritual, enfim, tudo aquilo que nasce da razão e da autoconsciência. E é aí que essa analogia toda faz sentido para a nossa própria jornada. A mesma lógica que se aplica ao chimpanzé, de certa forma, se aplica a nós depois que deixamos o corpo físico. Da mesma forma que o chimpanzé encontraria uma vida animal melhorada, o ser humano que avança espiritualmente encontra o que o texto chama de vida humana sublimada. Ou seja, não é outro tipo de existência, mas a nossa própria vida, só que numa versão mais refinada, mais elevada, cheia de novas possibilidades. Isso deixa uma coisa muito clara. A jornada não para. Não existe um ponto de estagnação. A alma, segundo essa visão, está sempre em movimento, sempre caminhando, como se fosse atraída por uma grande luz. Bom, se a vida continua e o trabalho de evolução também, isso quer dizer que existe uma interação, uma ponte entre os planos. É aí que o prefácio começa a falar sobre o papel daqueles que nos ajudam nesse processo, os mensageiros espirituais. E fica bem claro que essa ajuda espiritual não é algo automático, mecânico. Pelo contrário, é descrito como um serviço nobre, consciente, que exige um esforço e uma dedicação enormes. Levar esclarecimento e colaboração dos planos superiores para cá não é tarefa fácil. E isso, claro, nos leva a uma pergunta fundamental. Se a ajuda não é automática e exige tanto de quem oferece, o que será que é preciso da parte de quem recebe? A sintonia, afinal, tem que funcionar dos dois lados, né? O texto usa 3 metáforas muito poderosas para descrever essa preparação. Primeiro, lavar o vaso do coração, que é basicamente purificar as intenções. Depois, abandonar envoltórios inferiores, ou seja, se livrar de sentimentos e hábitos ruins. E por fim, vestir os trajes nupciais, que é uma forma poética de dizer que precisamos nos alinhar com a nossa luz interior, com o nosso melhor. E tudo isso junto nos direciona para um chamado bem pessoal. A mensagem aqui não é só para a gente achar bonito e admirar de longe. É um convite para ser vivido, para ser aplicado no nosso dia a dia. O propósito dessas comunicações espirituais, então, vai muito além de dar um consolo, um conforto. Elas são, na verdade, um grande convite à ação, à responsabilidade e, principalmente, à autoanálise. Então, o objetivo real é que cada pessoa encontre o seu lugar de serviço no mundo. Que a gente enxergue a vida aqui como uma oficina de renovação.
É um chamado para a gente se conectar com planos mais elevados pelo nosso próprio esforço e, o mais importante, fazer um inventário sincero do nosso próprio progresso espiritual. E para fechar, essa citação amarra tudo de um jeito muito forte. O acesso a uma compreensão maior da vida, segundo o texto, não é algo que vem de fora para dentro. É uma consequência direta da nossa transformação interior, do trabalho de se melhorar com base em princípios mais elevados. E assim, a nossa análise de hoje termina com uma pergunta que ecoa diretamente do texto. Uma pergunta que não é para o universo, mas para dentro de cada um de nós. Diante de tudo isso, que progresso a gente conseguiu fazer hoje na nossa própria caminhada? A reflexão fica no ar.